Saudações! Hoje vamos abordar o tema sobre as carreiras e remunerações na Autoridade Tributária de Moçambique. Aqui apresentamos a estrutura da apresentação. A primeira parte é o rol da legislação, depois o conceito de carreira, como é que estão estruturadas as carreiras, o tipo de regimes, depois os qualificadores profissionais, a evolução das carreiras profissionais, as carreiras da autoridade tributária, a remuneração na autoridade tributária e o regime excepcional e efeito das sanções disciplinares sobre a remuneração. Em termos de legislação, temos o Estatuto Geral do Funcionário e Agente do Estado, o Estatuto Remuneratório da Autoridade Tributária, o Regulamento de Subsistema de Carreiras e Remunerações e a Resolução 21/2018, de 11 de julho, que aprova as novas carreiras da Autoridade Tributária. Conceito de carreira. O que é carreira? É um sistema hierarquizado de classes ou categorias de idêntico nível de conhecimento e complexidade, a que os funcionários têm acesso de acordo com o tempo de serviço e mérito profissional. Isto quer dizer que, dentro da mesma carreira, os funcionários são enquadrados em função do seu nível acadêmico. Por exemplo, na carreira técnica, tanto os funcionários com a categoria de técnico tributário de segunda e técnico tributário de primeira, todos têm o mesmo nível acadêmico. Classe ou categoria é a posição que o funcionário ocupa dentro da carreira. E o escalão é o número que indica a posição do funcionário na classe ou na categoria dentro da faixa salarial. Aqui temos exemplo de carreiras no regime geral e carreiras da autoridade tributária. E podemos notar que dentro de cada carreira temos as respectivas categorias. Na carreira básica, por exemplo, temos a carreira de auxiliar tributário de terceira, auxiliar tributário de segunda e auxiliar tributário de primeira classe. Mas na carreira geral, a carreira que vigora em muitas instituições da função pública, vigoram as carreiras gerais. Temos aqui um exemplo onde na carreira técnica superior de N1 temos as classes, em vez de categorias como acontece na autoridade tributária. Então as classes partem de E, que é a classe de entrada, depois temos a classe C, a classe B e por fim a classe A. A estrutura das carreiras profissionais. Elas estão divididas em três. Existem as carreiras verticais, as horizontais e as mistas. As carreiras que vigoram na autoridade tributária são verticais. Verticais são aquelas em que a promoção ocorre, portanto, de baixo para cima. Estávamos a falar, por exemplo, do auxiliar tributário de segunda classe. A sua promoção vai ser para auxiliar tributário de primeira classe. E existem as carreiras horizontais. As horizontais, na nossa instituição, não são implementadas, mas houve uma altura que tínhamos esse tipo de carreira. E, na carreira geral, usa-se, portanto, essas carreiras na classe única, onde a promoção ocorre, portanto, dentro da mesma faixa salarial.
Depois temos as mistas. As mistas englobam as verticais e as horizontais. O tipo de regime. Existem carreiras gerais, como dizíamos no slide anterior, e temos as carreiras específicas e as carreiras do regime especial. As carreiras gerais integram as ocupações comuns a todos os setores. Um exemplo do técnico superior de N1, técnico superior de N2, a carreira de docência, por exemplo, engloba-se na carreira geral. Depois temos as específicas, que integram carreiras típicas de atividades de cada setor. Por exemplo, o técnico superior de agropecuária, de N1, o especialista parlamentar. Esta categoria só se aplica na Assembleia da República, é específica da Assembleia da República. O técnico superior das pescas, portanto, é aplicado no Ministério de Pesca. O técnico superior de ambiente é aplicado no Ministério do Ambiente. Depois temos as carreiras do regime especial. Aqui a ordenação é por categoria de acordo com a qualificação e descrição do conteúdo funcional constante no respectivo qualificador. E temos as não diferenciadas, que estruturam-se em termos de carreira de regime geral. Na autoridade tributária, vigoram as carreiras comuns especiais diferenciadas e de função de direção, chefia e confiança. O desenvolvimento profissional. O desenvolvimento profissional faz-se em Portanto, o desenvolvimento profissional faz-se por progressão, promoção ou mudança de carreira. Então, a progressão faz-se pela mudança do escalão dentro da mesma faixa salarial. E a promoção seria a mudança para classe ou categoria imediatamente superior dentro da mesma carreira. A mudança de carreira seria a transição para outra carreira, tendo em conta os requisitos habitacionais adquiridos pelo funcionário. Pelo funcionário. Quais são as carreiras da autoridade tributária? Na autoridade tributária, temos a carreira técnica superior, a carreira média, a carreira técnica e a carreira básica. Na carreira técnica superior, temos as categorias de assessor tributário, técnico tributário principal, técnico superior tributário de primeira classe, técnico superior tributário de segunda classe. Na carreira profissional, temos o técnico médio tributário de primeira classe, o técnico médio tributário de segunda classe. Na carreira técnica, temos os técnicos de primeira e de segunda classe. Na básica, temos os auxiliares, que partem de terceira até ao mais alto, que é de primeira classe. A remuneração na autoridade tributária. A remuneração do funcionário ou agente é determinado com efeito da sua integração numa determinada categoria. E para o cálculo do seu salário, deve ter em conta o índice 100,
que é o índice decretado para o vencimento mínimo que corresponde à categoria de auxiliar tributário de terceira classe, no escalão 1. Aqui apresentamos a tabela indiciária da autoridade tributária, onde podemos notar, na primeira coluna, os grupos salariais e depois as carreiras, que são as 4 carreiras que vigoram na autoridade tributária, e depois o escalonamento das categorias e, por fim, os índices salariais e os escalões. Para o caso dos funcionários que exercem função de direção, chefia e confiança e que o seu salário da categoria é superior que o salário da função, para esses casos, é abonado como gratificação o correspondente a 25% do seu salário de base. E para a determinação do salário desses funcionários que exercem funções de direção, chefia e confiança, é tomado como referência o vencimento do diretor-geral da autoridade tributária. Aqui temos um exemplo da tabela dos funcionários que exercem função de direção, chefia e confiança. E podemos notar que o diretor-geral tem a percentagem total, que corresponde a 100%, e o seu adjunto 92,1%, e vai reduzindo consoante a função de cada um. A continuação da tabela da direção, chefia e confiança. Para o caso dos funcionários que são contratados, estamos a falar de agentes do Estado, estes, o seu salário é fixado com base na carreira correspondente na categoria mais baixa no primeiro escalão. Por exemplo, se contratar-se um técnico superior, este vai ser escalonado na categoria de técnico superior tributário de segunda classe no escalão 1. Então, o seu salário vai ser correspondente ao salário de técnico superior tributário de segunda classe no escalão 1. A remuneração de base, como é que é fixada? Já tínhamos falado que é fixado com base no índice C. E aqui trouxemos um exemplo de como é que se verifica os índices dos funcionários na tabela indiciária. O técnico tributário de primeira classe, que está no escalão 3, o seu índice na tabela indiciária é 659. O técnico médio tributário de primeira classe, no escalão 1, o seu índice é 10,63. O suplemento pelo exercício de atividade. Este suplemento consolida todos os bônus que na administração pública são pagos de forma separada. Então, na autoridade tributária, não se pagam esses bônus de forma separada. Estão englobados neste suplemento pelo exercício de atividade. No próximo slide, vamos ver como é que é calculado este suplemento pelo exercício de atividade. Mas é importante saber que este suplemento consolida o trabalho extraordinário, o trabalho noturno, o trabalho em regime de turno, o trabalho prestado em condições de penosidade ou insalubridade, o suplemento de vencimento, o bônus especial, o bônus de rentabilidade
o subsídio de campo, o subsídio por regime de exclusividade e a participação em emolumentos e multas. Portanto, o suplemento pelo exercício da atividade é o dobro da remuneração de base. E este suplemento comporta duas partes. A parte fixa, que chamamos de suplemento fixo, e a componente variável, que chamamos de suplemento variável. O suplemento fixo corresponde a 62,5% de todo o suplemento da remuneração. O suplemento variável é 37,1% do suplemento pelo exercício de atividade. Trouxemos aqui um exemplo do cálculo da remuneração para um técnico médio tributário de segunda classe no escalão 2 e tem avaliação de desempenho de 2 e que desconta para o IRPS 19,50%. Então, indo para a tabela indiciária, vamos notar que este técnico médio tributário de segunda classe, no escalão 2, o seu índice é 11,05. Então, vamos ver como é que se calcula o vencimento de base. Temos que ter em consideração o índice 100. Então, vamos fazer a correspondência do valor que corresponde ao índice 100. Neste caso, estamos a trabalhar com o salário mínimo na República de Moçambique, que é 3.196. Esse salário mínimo corresponde ao índice 100. Então, vamos saber qual é o salário base que corresponde àquele funcionário que tem como índice 1105. Fazendo um cálculo de 3 simples, vamos notar que o seu salário base corresponde a 35.315 meticais. Então, depois de termos o salário base, vamos calcular o suplemento pelo exercício de atividade, que é 2 vezes o salário de base. Então, o resultado é 70.631 meticais. Depois de termos o valor do suplemento fixo, podemos calcular a componente variável e a componente fixa. Vimos no slide anterior que a componente fixa corresponde a 62,5% e a variável a 35,5%. Fazendo os cálculos, podemos notar que o suplemento fixo vai corresponder a 44.144 meticais e o suplemento variável a 26.486. Então, a partir daí, podemos calcular a remuneração que irá sofrer os descontos para aposentação, para assistência médica e medicamentosa e para o subsídio de funerário. Sabemos que esses descontos incidem apenas sobre a parte que não varia. A parte que não varia, qual é que será? Será o salário de base e o suplemento fixo. E outros suplementos de caráter permanente, se existirem. E assistência médica, para assistência médica, o funcionário desconta 1,5%. E para o subsídio funerário, desconta 0,5%. E para a aposentação, desconta 7%. Então, aqui apresentamos os cálculos. Primeiro, calculamos o salário base, já tínhamos o salário base, que corresponde a 35.315,8 meticais. E temos ali a parte do suplemento fixo, que é 44.144,75 meticais. E vamos tirar a parte dos descontos. A soma daqueles descontos dá 9%.
Então, tiramos o que corresponde a 9%. Depois de tirarmos os descontos para aposentação, assistência médica e subsídio funerário, somamos o que resta com a parte do suplemento variável. E dessa soma, vamos subtrair a parte correspondente ao IRPS. Tínhamos dito que este funcionário desconta para o IRPS 19,50%. Para os funcionários que estão em regime excepcional, estamos a falar de funcionários que estão em comissão de serviço por um período mínimo de 10 anos, seguidos ou interpolado, pode adquirir o direito ao vencimento correspondente à função mais elevada, se tiver exercido essas funções durante ou pelo menos 5 anos, ou qualquer das funções que, não sendo a mais elevada, tenham exercido por um período de 3 anos. Os efeitos das sanções disciplinares sobre o vencimento. Ao funcionário que é aplicado a pena de multa, este vai sofrer desconto no seu salário de base durante o período mínimo de 5 dias e no máximo de 90 dias, graduado consoante a gravidade da infração. E esses descontos não devem exceder 1/3 do seu vencimento. E o funcionário que é punido com a pena de despromoção vai receber o salário da categoria imediatamente inferior no primeiro escalão da faixa salarial por um período mínimo de 6 ou no máximo de 2 anos. Não há despromoção do funcionário que está na categoria mais baixa da carreira. Por exemplo, um superintendente aduaneiro que agora corresponde ao técnico tributário superior de segunda classe. Este funcionário não pode ser despromovido. Só pode ser aplicado uma pena de multa ou, no caso da gravidade da situação, ser aplicado a pena de demissão. Meus colegas, é tudo quanto tínhamos a apresentar por hoje. Obrigado pela atenção.